Ei, tranquilo? A aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre dois assuntos muito importantes. Sobre o átomo, só que não esse átomo daqui, o átomo de Bohr, e também a gente vai ver um pouco sobre os fótons. Então vamos dar uma olhada nisso lá no quadro? Então, gente, a aula passada eu fiquei devendo para vocês um pouco da explicação sobre a natureza dual da luz, né? Que a gente tinha estudado justamente ela com partícula, mas a gente tinha aprendido que ela é onda. O que acontece? O Einstein só conseguiu descrever o efeito fotoelétrico com precisão quando ele conseguiu associar a emissão de luz a partículas e não só como onda, como a gente tinha visto antes, certo? Porque a gente pensou que cada fóton aqui é uma partículazinha de energia que o elétron recebe para sair. Isso vai ser muito importante daqui para frente, principalmente agora que a gente está estudando um pouco de física quântica, né? Porque justamente a energia que o elétron recebe ali, aquele E igual a HF, a gente vai chamar de quantum. Por que vai ser quântico? Ou ele vai receber aquela quantidade de energia E, ou não vai receber nada. Por isso que é quântico, porque a gente vai ter só intervalos discretos, não vai ter um processo contínuo. A gente vai entender melhor também um pouco desse conceito um pouco de quantização no átomo de Bohr. E o que vai acontecer é o seguinte: como a gente só consegue explicar o efeito fotoelétrico com partículas e alguns outros fenômenos da luz, como refração, difração, a gente só consegue explicar com comportamento ondulatório, a gente vai ter justamente essa natureza dual da luz. E essa natureza não vai ser só para a luz, a gente vai ter essa natureza para todos os objetos. Isso acontece algumas vezes até mesmo com o próprio elétron, que já possui massa, possui um comportamento de partícula e também de onda. Então, essa é a parte aqui de fótons. Agora a gente vai ver um pouco mais a fundo o que vocês já aprenderam sobre o átomo de Bohr. Se liga! Então, gente, aqui agora então, a gente vai estudar um pouco sobre o átomo de Bohr. Quem já viu, na verdade, né, um pouco lá na química, mas a gente vai estudar ele um pouco mais na visão física. A gente vai ter aqui, então, um átomo de hidrogênio, né? A gente vai ter uma carga positiva e um elétron orbitando e vai entender o funcionamento de algumas características desse átomo. Primeira coisa, então, a gente vai descrever esse átomo com base em alguns princípios. O primeiro princípio é o seguinte: o elétron ele vai ter uma órbita estável, certo? E a força de atração aqui, que vai ser a força eletrostática, que a gente já estudou pela lei de Coulomb, vai ser a força centrípeta desse movimento circular aqui que o elétron está realizando em torno do próton. Outro princípio importante também do átomo de Bohr vai ser o seguinte: a gente vai ter que o elétron ele vai ter possibilidade de órbitas estacionárias. Quer dizer o seguinte: ou o elétron gira aqui fazendo essa primeira trajetória, ou nessa segunda, ou nessa terceira. Em nenhum lugar no meio delas. A gente vai ter que a órbita que o elétron pode realizar em torno desse próton vão ser só essas três alternativas, porque são onde o elétron se encontra estabilidade e também, a partir da mecânica clássica, é possível descrever o movimento do elétron. Por isso também a gente encontra um pouco da mecânica quântica, aquela definição que eu disse, porque ou o elétron vai estar realizando essa primeira órbita aqui, ou essa segunda, em nenhum lugar aqui no meio, entendeu? Por isso que é quantizado. Ou é na primeira órbita, ou é na segunda, ou é na terceira, e assim sucessivamente. A terceira conclusão que Bohr conseguiu chegar foi o seguinte: o elétron ele pode sair dessa primeira órbita para essa segunda, mediante absorção, ou então ele pode ir da segunda para a primeira, mediante a liberação de energia. Ok? E a gente vai ter justamente essa equação aqui como definição dessa transição das órbitas. A gente vai ter que C' vai ser a energia do orbital mais distante, menos a energia do orbital que ele se encontrava, que vai ser igual a um quanto de energia, né? O HF, lá também que a gente viu em efeito fotoelétrico. E a quarta e última conclusão que a gente vai chegar vai ser o seguinte: a gente só vai ter como órbitas possíveis o elétron, onde o momento angular, que é definido por essa fórmula, foi igual ao múltiplo inteiro de H sobre 2π. Então, a quarta conclusão é que isso aqui vale para as órbitas, né? Isso aqui sendo o raio do átomo de Bohr. Essa conclusão é interessante porque a partir disso aqui a gente consegue chegar no raio de Bohr do hidrogênio. Ou seja, a gente consegue achar essa distância aqui, ó. A gente consegue achar essa distância no movimento, só que aqui, na verdade, não vai ser a constante de Planck, vai ser uma outra constante que vai ser esse H cortado. Esse H cortado vai ser justamente esse H sobre 2π aqui, beleza? Então, H cortado vai ser igual a H sobre 2π. Substituindo todas as constantes, a gente acha que o raio do átomo de Bohr é 0,53 angstrom. O angstrom quer dizer que ele é 10 a menos 10 metros. Então, esse aqui vai ser o raio de Bohr. A gente vai ter outra coisa interessante,
que o raio da segunda, terceira, quarta, quinta órbita vai ser dado por essa expressão aqui, que vai ser o número da órbita vezes o raio de Bohr, o número da órbita ao quadrado, beleza? Outra coisa aqui também que o Bohr conseguiu chegar na conclusão, isso foi só para o átomo de hidrogênio, é que a energia aqui do primeiro orbital vai ser menos 3,6 sobre N2. Esse N vai ser o número do orbital, né? O número da órbita. Como é 1, a gente vai ter que a energia vai ser justamente essa. E a fórmula que ele usou para chegar nessa energia aqui foi justamente essa, substituindo as constantes. Então, agora outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer um gráfico com os níveis de energia do elétron, os possíveis níveis de energia do elétron, certo? Então, fazendo aqui rapidamente, né? A gente vai ter do elétron no átomo de hidrogênio. Então, a gente vai ter aqui, ó, um gráfico, certo? Aqui, então, a gente vai ter essa energia aqui, menos 13,6. A gente vai trabalhar com a unidade de energia de elétron-volts, 13,6 aqui, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, colocar aqui elétron-volts. Né? Você pegar esse valor aqui, substituir o 2, né, que é para a segunda órbita, vai dar 3,4 negativos, certo? E assim vai até se aproximar aqui do zero quando o N for infinito, ou seja, quando o elétron estiver muito, muito distante do átomo. O que vai acontecer é justamente isso aqui, ó. O elétron, para a gente entender ainda um pouco melhor sobre a quantização, o elétron ele só pode assumir esses valores de energia. Nenhum número entre esses dois vai ser assumido como energia pelo elétron, ok? Então, a gente vai ter que o elétron vai realizar esse salto quando ele receber a energia de um fóton. Então, ele vai dessa camada aqui, desse nível, para esse, e depois para o próximo, e assim sucessivamente, devido à equação de Planck aqui, né, esse HF. Então, com isso, a gente entendeu como funciona um pouco do átomo de Bohr, entendeu como funciona a quantização da matéria, e a gente entendeu também o comportamento dual da luz. E com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje e já se prepara para a próxima aula, que a gente vai ver o princípio da incerteza. Eu conto com a sua presença.